Tudo bem com vocês? Sim. Que bom. Estou feliz em rever aqueles que eu já conheço. Quem aqui nós já nos conhecemos ao menos de vista? Levanta a mão. Boa parte. Prazer para aqueles que eu ainda não conheço. Me chamo Leandro Vieira. Sou casado com a Franciele, pai do Benjamin, neném mais top do sul do Brasil. Moro em Curitiba, no Paraná, melhor cidade do Brasil também. Arapongas é uma boa cidade, eu tenho gostado de Arapongas, mas nada como a Europa brasileira. Alguém aqui é de Curitiba me defende aí. É nós que é nós. E na minha época eu não usava pé de atleta, eu usava quichute. Ia para a escola de quichute e amarrava aqui ó, na canela. Quem pegou nessa época aí? Gente, vamos mergulhar na palavra no intuito que o Pai nos fale algo e nos alinhe com aquilo que Ele está desejando para esses dias, amém? Quantos aqui desejam ouvir a voz do Pai? Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós queremos louvar o Seu nome em Cristo Jesus. Queremos clamar que Seu Espírito Santo caia sobre nós com sabedoria e revelação. Senhor, a Tua palavra diz que Você é um Deus que oculta as coisas, e as Escrituras dizem que a Tua glória é ocultar as coisas e a glória dos reis descobri-las. Somos estabelecidos como um reino sacerdotal, queremos descobrir as coisas ocultas. Pai, nós pedimos que Seu Espírito ministre com clareza e pontualidade o coração de cada um que está aqui, que nossas mentes sejam levadas cativas à obediência de Cristo, que sejamos envoltos pela verdade da Sua palavra, que Você possa lançar luz sobre a Sua palavra nessa noite, a fim de que possamos avançar dentro do Seu propósito. Nós clamamos que a distração não nos roube aquilo que Você deseja fazer nesses dias. Amém e amém. Gente, antes de qualquer coisa, eu devo falar com os irmãos amanhã. Eu vim para ter uns diazinhos só de folga, mas descobriram que eu estava aqui. E eu tenho amado compartilhar a palavra de Deus. Uma das coisas que o Senhor tem falado no nosso coração nesse tempo é a respeito de distração. E temos pensado muito como sermos uma geração focada no propósito. Se tudo hoje coopera para nos distrair, chuva e Cíntia, tudo bem? Então nós pensamos sobre isso e temos orado e temos trabalhado isso. O Senhor nos deu uma palavra. Para aqueles que são espirituais, eles vão discernir isso. A palavra que o Senhor nos deu sobre distração, talvez amanhã eu fale um pouco mais sobre isso, mas eu quero já lançar isso. É que Dalila não era o inimigo. Quem lembra a história de Sansão aqui? Levanta a mão. Dalila não era o inimigo. O inimigo eram os filisteus. Dalila era só a distração. Você entende isso? Dalila não era o inimigo. O inimigo eram os filisteus. Dalila era a distração, a isca. E nós temos pensado como nos tornarmos uma geração relevante que não vai perder a clareza daquilo que o Pai está liberando. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Dalila não era o inimigo. O inimigo eram os filisteus. Dalila era só a distração, a isca. Vamos a 1 Timóteo, por favor. E eu creio que nós vamos lançar ali os textos. Os irmãos tangedores, fiquem à vontade. Não sei como é que vocês preferem ficar. Se vocês querem ficar em pé atrás do mim, não tem problema. Se vocês querem ficar sentados, de boa. 1 Timóteo, eu quero conversar com vocês algumas coisas. Estou inclinado um pouco a falar sobre destino profético, sobre aquilo que foi predeterminado sobre nós. Quantos aqui acreditam que há algo nos céus que foi predeterminado sobre você? Diga sim. Sim? Então, de alguma forma eu quero encorajá-los a
buscarem isso, mas eu quero começar pensando sobre isso. Como podemos, em meio a essa geração corrompida, podemos alcançar propósito? Eu creio que alguns sabem, outros não. Vou ficar sabendo agora. Timóteo era um jovem obreiro, assim como Tito. Na verdade eram discípulos de Paulo, e alguns chamam as cartas que Paulo escreve a Timóteo e a Tito de epístolas pastorais. Prefiro chamar de epístolas apostólicas, afinal eles eram apóstolos, estavam enviados para algo. E Timóteo, como um jovem, ele tinha que se manter perseverante no propósito, e Paulo estava sempre o encorajando. E nessa carta, nas duas cartas, Paulo o encoraja de muitas maneiras. Mas eu quero ver uma coisa interessante para vocês, que o meu desejo é que ela fique gravada no coração de vocês. O que é isso? Vamos a 1 Timóteo capítulo 6, verso 9. 1 Timóteo capítulo 6, verso 9. Vai colocar lá, né? Essa é a NVI. Isso. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Verso 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Verso 11. Você, porém, olha para mim, segura ali. Na tradução um pouco mais tradicional, é a mesma coisa, só diz tu, porém. Essa expressão vai aparecer uma série de vezes nas cartas que Paulo escreve ao jovem Timóteo e também ao jovem Tito. Ele começa a falar da característica dos homens dos últimos dias, dos ímpios. E aqui ele fala que eles se tornariam, no caso já haviam isso, mas isso iria aumentar, se tornariam amantes do dinheiro. Então, quando Paulo termina de falar de algumas características, ele diz assim: tu, porém, até prefiro a outra versão, mas tu, né? A outra pode ser a NVI mesmo, que diz você, porém. Você, porém. Querido, porém é um divisor. Você entende isso? Se há um porém, Paulo está falando de como nós podemos nos tornar uma geração. Ele está escrevendo a Timóteo, então ele diz tu, porém. A característica dos homens dos seus dias, Timóteo: ambiciosos, amantes do dinheiro. Tu, porém. Tu, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Vamos a 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Seguindo esse pensamento, você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígeno e Hermógenes. 2:1. Portanto, você, ou de novo na tradução mais coloquial, tu, porém. Aqui Paulo fala a Timóteo que alguns obreiros, alguns companheiros de trabalho haviam sucumbido na metade do caminho, haviam abandonado Paulo. Quando ele escreve a Timóteo a segunda carta, ele diz: você sabe que alguns me abandonaram, que alguns ficaram no meio do caminho. Timóteo, tu, porém. Quantos estão me entendendo? Ele está exortando: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, não fica no caminho, não fica para trás. Timóteo, se você quer continuar, tu, porém, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quantos me entendem? Sim?
2 Timóteo capítulo 3. Esse texto é grande, eu vou ler rápido para vocês, do 1 em diante. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Quantos entendem que estamos nos últimos dias? Os homens serão egoístas. Vamos ver se estamos nos últimos dias, que Paulo fala do tipo dos homens dos últimos dias. Vamos ver se estamos. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio. Diga assim: quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio. Cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-te desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Paulo está falando de uma coisa que estava acontecendo. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Essas são características dos homens dos últimos dias: soberbos, avarentos, precipitados, desonram pai e mãe. Sim ou não, gente? Sim. Então estamos nos últimos dias. Agora olhe só o verso 10. Aqui já lemos, né? Diz: mas você, o verso 10, é o 10 mesmo. É que a tradução coloquial diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, minha conduta, meu propósito, a minha fé. Paulo começa a dizer para Timóteo: Timóteo, tem que haver uma diferença entre você e os demais. Tu, porém. Vamos olhar. Olha o versículo 13. Verso 13. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 14. Quanto a você, porém, ou tu, porém. Por várias vezes Paulo vai insistindo com Timóteo, e ele vai falando a respeito daquilo que deveria haver na vida de Timóteo. E no capítulo 4, no final, verso 3, pena que a tradução não é a mesma, que eu queria que você gravasse essa frase para que você carregasse ela no seu dia a dia. Quando as situações se apresentarem para você, você lembrasse da expressão tu, porém. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. 5. Tu, porém. Olha para quem está do seu lado e diga: tu, porém. Guarda isso no seu coração, querido, que eu queria te encorajar a entender que se você deseja não ser mais um, você vai ter que entender que sua vida carrega um porém. Ah, mas irmão Leandro, na minha escola isso. Tu, porém. Ah, mas você sabe que na empresa onde eu trabalho isso. Tu, porém. Mas você sabe que dentro da minha casa e etc. Tu, porém. Eu gosto que Paulo está encorajando Timóteo, dizendo: cara, você não é mais um. Porém, precisa haver uma diferença entre você e os demais. Quem entende aqui?
do seu outro lado, que você não diz, diga assim: tu, porém. Guardou isso no coração? Carrega isso nos próximos meses, anos, quem sabe no resto da sua vida. Sempre que o sistema tentar te oprimir de alguma forma, eu oro para que você lembre disso e o Espírito Santo fale no seu ouvido: tu, porém. Sabe, eu decidi, eu sei que alguns aqui estão iniciando seus passos em Cristo Jesus. Eu tenho só 14 anos que eu tenho andado com o Senhor. Há 14 anos atrás eu era um jovem sentado, sendo encorajado por pessoas como vocês estão sendo aqui, recém-chegado da drogadição e da loucura da vida. Hoje o Júlio falou para mim, a gente queria começar uma coisa, ele falou: você sabe a linguagem de trás para frente? Eu falei: mano, é nós da vida. Quem que é da minha época do gueto que não sabe falar de trás para frente, né? Você pode falar: não entendi, é que no gueto era assim antes, entendeu? Mova ao baile, tipo, vamos lá na minha mão. Olha, o lance. Agora, eu decidi uma coisa, cara. Eu era mais um no meio de um grupo de jovens como esse. Eu decidi não ser mais um. Eu decidi assumir esse tu, porém. E cara, eu quero viver uma coisa diferente. Eu quero tocar a minha geração. Eu quero ser relevante. Se Deus me tirou da drogadição, do crack, da cocaína, Ele poderia ter me deixado morrer lá. Então Ele quer fazer alguma coisa com a minha vida, amém? Eu continuo sendo um Zé Ruela, mas agora um Zé Ruela usado por Jesus. Amém? Eu vou falar algumas coisas com vocês. Algumas vocês irão entender hoje, outras daqui a um tempo, mas ainda assim eu vou falar, ok? Gente, quando falamos de uma compreensão do que Deus está fazendo, há personagens bíblicos que Deus está de tempos em tempos evidenciando. Dentre esses personagens bíblicos que são importantes para agora, dois deles são Saul e Davi. Quem já ouviu falar de Saul e Davi? Levanta a mão aí, diga assim. Quem nunca ouviu, eu não faço a mínima ideia quem seja, levanta a mão. Beleza, alguém vai te contar quem é. Mas eram dois reis, e Saul hoje nos fala de um governo humano, do desejo carnal. Saul, eu costumo dizer que Saul foi a resposta ao clamor da terra. Vocês lembram? Os homens pediram um rei. Os homens rogaram por um rei. A terra clamava por um rei. Então eu digo, Saul é a resposta ao clamor da terra. Davi, a resposta ao clamor dos céus. Deus também estava procurando alguém. A primeira coisa que Deus diz sobre Davi, qual é? Quem lembra? A primeira palavra que Deus diz sobre Davi, Ele fala com Samuel: achei. Sabe que eu sempre meditei nessa palavra. Samuel está todo preocupado com o que está acontecendo em Israel. Saul, um governo humano, um cara que se move na carne, e Deus diz assim: Samuel, achei. E eu sempre guardei: Senhor, se você achou, é porque você estava procurando. E Jesus disse que o Pai ainda procura. Sim, João capítulo 4, o Pai procura. Então, a terra clama por algo, os céus também clamam por algo. Saul, a resposta ao clamor da terra. Davi, a resposta ao clamor dos céus. E talvez você não tenha ouvido falar, como 2 ou 3 irmãos levantaram, mas todas as pessoas já ouviram falar da história de Saul, de Davi e Golias. Quem aqui já ouviu? Né? Escola bíblica dominical, cara. Davi e Golias, o gigante, Davi, a sua funda, coisa e tal. E tem uma coisa acontecendo no Brasil, e agora eu vou falar com aqueles que já têm um pouquinho mais de maturidade, os que não têm guarda, você vai entender na hora certa. Tem uma coisa acontecendo no Brasil que é tipificada por esses dois governos. Há um povo se levantando com governos terrenos que são governados por Saúls, por homens que não amam a Deus, homens que são controladores. Mas há um
povo sendo levantado à semelhança de Davi. E uma das coisas que o pai tem nos falado sobre Saul e Davi é que depois de um tempo Saul passou a ter inveja de Davi. Vocês lembram disso? Sim? E a principal razão da inveja de Saul para com Davi, presta atenção, essa é para nós, tá? O que causou no coração de Saul inveja para com Davi foi porque Davi provou ser possível vencer o gigante sem a estrutura de Saul. Quem me entende aqui? Deus está levantando uma geração improvável, pessoas que não são improváveis. Sua vida é improvável, você fala, Leandro, eu sou alguém complicado. Levanta a mão aí, tem alguém? Eu não tenho muita chance de virar uma coisa boa. Tem alguém aí? Que bom, vocês que estão aí, eu sou totalmente improvável. Eu sou parte daqueles que não são, daqueles que não deveriam ser. Então, Saul teve inveja de Davi, porque Davi provou para Saul que era possível vencer Golias sem a estrutura de Saul, Silvestre. E o pai está levantando uma geração que ama mais a sua presença do que qualquer outra coisa. Amém? Que está compreendendo que é possível vencer o gigante sem se adequar ao sistema, à estrutura. E eu estou feliz porque eu estou vendo pessoas, e principalmente jovens, e até mesmo crianças, no Brasil todo, sendo levantados como Davi. E eles estão provando que é possível vencer o gigante sem ter estrutura e sem ter tudo que por muitos anos nos disseram: sem isso você não pode fazer, você tem que nos obedecer. Quem me entende aqui, alguém está me entendendo? Os mais maduros sabem do que eu estou falando, né? Então Deus está levantando os seus Davis para esse momento. Para esse momento, Saul tentou colocar sua armadura sobre Davi, e Davi não conseguiu nem se mexer. Ele falou: cara, eu não sei usar isso, mas eu tenho uma coisa aqui que eu estou acostumado a usar. E o segredo não foi a arma, o segredo foi a motivação. Davi falou para Golias: você vem a mim todo armado, muito bom, eu não vou com o que eu tenho, eu vou no nome do Senhor. Aleluia! Quem é esse incircunciso? Sabe o que mexeu com Davi? Foi que o Golias estava ofendendo o povo de Deus. E Davi falou: alguém tem que fazer alguma coisa. Então Davi provou que é possível vencer Golias sem a estrutura de Saul. Quem entende? Sim? Eu quero que você entenda algo. Vamos entrar de forma específica no que eu quero falar hoje, mas compreenda uma coisa: não é a respeito daquilo que falamos, não é a respeito daquilo que cantamos, é sobre aquilo que estamos nos tornando. Você entende isso? O alvo do chamado de Deus é a respeito daquilo que temos que nos tornar. Eu já falei com vocês uma vez sobre isso, alguns compreenderam, outros não. Mas o alvo do chamado de Deus não é um lugar para onde iremos. Nunca foi. O lance não era o Éden, o lance era Adão. O lance não é o lugar para onde iremos ou as coisas que receberemos, é sim sobre aquilo que nos tornaremos, imagem e semelhança. Sempre foi sobre isso. Quem me entende aqui? Façamos, pois, do homem a nossa. E se você cria uma expectativa, o Fábio me falava sobre algumas canções que não estão fundamentadas na palavra, que de certa forma é isso, não vou citar aqui. Se você cria uma expectativa, nós sempre parece que estamos adiando o propósito de Deus, estamos pensando: um dia eu estarei no céu perfeito, um dia isso vai acontecer, um dia. Parece que você está dizendo que é tudo sobre estar num lugar, e não é isso. É sobre o que você tem que se tornar. O apóstolo Paulo fala que esse processo é de glória em glória. Ele está falando de um processo. Quem entende aqui? Não é sobre o que falamos, é sobre o que estamos nos tornando. E a questão é: a consistência naquilo que falamos,
Aqueles que há mais tempo têm andado com o Senhor vão saber bem disso. Nós falamos muitas coisas, cara, mas falar até papagaio fala. Sim ou não? Nós falamos muitas coisas, nós cantamos muitas coisas, mas a grande verdade é que a nossa vocação não é a respeito de termos uma mensagem, é de nos tornarmos a própria mensagem. Quem entende isso? Sim? É de encarnarmos a palavra, como foi com o nosso Senhor. O chamado é para nos tornarmos a própria mensagem. Eu amo quando João Batista é questionado pelos fariseus, e a questão era: dize-nos quem tu és. És tu o Cristo? Ele disse: não. És tu Elias? Não. És tu um profeta? Não. Então dize-nos quem tu és. Ele disse: eu sou a mensagem, eu sou a voz, eu não sou um eco, eu sou uma voz. Sabe qual é o nosso desafio? Desde você que está na sua primeira semana, mês, enfim, dando os seus passos com o Senhor, olhe para mim. Se você pensa: irmão Leandro, eu não posso entender com muita clareza o que você está falando, eu vou dizer: não, você pode sim, porque eu infelizmente estudei até a 7ª série, usei muita droga, nunca fiz teologia, e eu tenho entendido as coisas de Deus. Por quê? Porque eu quero entender. Não, eu não tenho um curso de teologia, não, eu não tenho um diploma, mas eu tenho uma fome, cara. Um dia me falaram que esse livro era o livro que eu tinha que entender, porque aqui estava o que eu tinha que ser. Eu falei: vou entender esse negócio. Eu quero compreender isso. E sabe, deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Uma das coisas que tem acontecido nos nossos dias é a superficialidade. Em todos os segmentos, e na casa de Deus, cara, está nos faltando raízes, está nos faltando profundidade. Nós recebemos com avidez e com alegria a palavra como aquela semente, mas ela cai entre as pedras e não cria raiz, não há profundidade. Não estamos sendo mergulhando numa realidade, estamos sendo superficiais. Você vê isso pelas redes sociais. Quem aqui tem Facebook? Alguém aqui não tem? Que bom. Eu tenho. Você vê que o Facebook, o Twitter, o Instagram, eles fizeram uma coisa: eles levantaram do dia para a noite uma centena de milhares de teólogos e filósofos. De repente você lê o perfil do cara, você fala: que profundidade. Você conhece ele e você fala: credo, é você mesmo que escreve naquela página. Por quê? Porque a nossa geração é Ctrl+C, Ctrl+V, copia. E curiosamente, olha para mim, quando Yeshua, Jesus, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade, sempre nas Escrituras, o conhecer tem a ver com experiência própria. Sabe o que a palavra conhecer é em hebraico e em grego? Vocês já são grandinhos, né? Sabem disso. A palavra conhecer, conhecereis a verdade, ou conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, Oséias 6. A palavra conhecer na Bíblia é o que explica o ato conjugal de um casal. Isso é conhecer na Bíblia. Conhecer não é ser informado a respeito de algo, é experimentar, é se relacionar com alguém. Quem entende isso? Então o chamado que temos é esse. Então nós percebemos uma coisa. Esses dias atrás eu escrevi isso, deu até problema. Eu tenho tentado não ser muito polêmico no Facebook. E eu escrevi assim: o apóstolo Paulo dizia: porque eu recebi do Senhor o que também... Lembra aquele famoso texto da ceia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, que a gente leu 1000 vezes na quadrangular, vocês lembram? Porque eu recebi do Senhor o que também
vos entreguei. O Senhor Jesus na noite que segundo domingo do mês, cara. Porque eu recebi do Senhor. E eu sempre fiquei meditando nessa primeira expressão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, aquilo que eu estou dando a vocês, aquilo que eu estou repartindo com vocês, eu recebi dele. Então eu escrevi, porque o apóstolo Paulo dizia, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. A minha geração diz, eu copiei e colei do Facebook de alguém. Quem está entendendo? Nós somos muito rasos, muito superficiais. Deixa eu falar, no que diz respeito a Deus, no que diz respeito, perdão, a Deus e ao seu reino, não rola nada nas águas rasas. Deus é um Deus de profundidade. Sabe quando o salmista diz um abismo chama outro abismo? E a gente sempre usa esse texto para pecado. Não é isso. Ele está dizendo, quanto mais fundo você for em Deus, mais fundo Ele vai em você. Quantos estão entendendo? E você não precisa de teologia e ter versículos decorados para isso. Você precisa ter fome, sede, desejar o Senhor, desejar. Você pode pegar esse livro como eu e você pode fazer assim, eu fazia isso aqui. Senhor, me faz entender esse negócio, eu quero entender. Eu sabia muitas, centenas, talvez quase 1 milhão de vezes. Eu pegava a Bíblia, botava sobre a minha cabeça e dizia, por favor, eu quero entender essa coisa. Normalmente nunca dava certo na hora. Hoje, olhando para trás, eu vejo, não é que dava certo. Estou tendo que voltar a fazer agora. Ai, Jesus. Quem está me entendendo? Sim? Porque eu recebi do Senhor. A nossa preocupação está sempre no exterior, na aparência, está sempre em sermos aceitos. Tudo bem, isso é normal por um tempo, mas não pode ser sempre assim, gente. A nossa preocupação está em termos alguns likes no Facebook. Tem pessoas que postam a mesma frase no Facebook 1000 vezes para ver se alguém curte. Vocês já repararam isso? O cara posta no Twitter várias vezes para ver se alguém vai retweetar, cara. E olhe para mim, preste atenção. Tem curtidas no Facebook ou retweet no seu Twitter é tão valioso quanto ganhar dinheiro no banco imobiliário. É de mentirinha. Cara, eu uso uma ferramenta ótima para mim, falo com irmãos do mundo inteiro. Mas cara, eu não estou nem aí se tem curtida, se não tem. Quem jogar banco imobiliário aqui, levanta a mão. Então você já tem 30 ou está chegando. Banco imobiliário, o original, o que tinha a Avenida Vieira Souto, quem lembra? Como eu sou Leandro Vieira, eu sempre queria comprar ali, né? Na virada da esquina, Vieira Souto, botava meus hotéis e enchia meu bolso de dinheiro. De mentirinha. É a mesma coisa que você ser reconhecido pelas pessoas, cara. Na internet. A vida online é um fake. Quem está me entendendo? Sim? E todos nós aqui, desde o mais tenro em Cristo ao mais maduro, podemos tocar esse lugar em Deus, desde que desejemos esse lugar. Quantos me entendem, sim? Salmo 139. Esse salmo é tão lindo que quase tinha que ler ele todo, mas vamos ver lá no versículo. Põe o 12, vamos ver. Versículo 12, vamos ver o que dá. Tem água aqui para mim? Posso tomar essa água aqui? Ou vai ficar mais caro? Davi está falando sobre o Senhor e tal. Ele está falando que não tinha para onde correr do Senhor, para onde se esconder. Se eu subir aos céus, tu ali estás. Lembra daquela canção? Se eu subir aos céus, não é? Alguém lembra dessa música? Tu ali, seja onde for, a tua mão. Primeira vez que eu fui, cara, no avião, eu li Salmo 139. Com a perninha, né? Eu vi a perninha. Verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Vamos. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção.
meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. 16 é a chave. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Olha para mim. Alguns irmãos têm esse salmo como uma poesia das mais belas de Davi. Quando Davi fala: os teus olhos viram o meu embrião, e todos os meus dias foram inscritos no teu livro, sem que nenhum deles existisse. Sou obrigado a ser calvinista aqui. Nem sempre. Aqui eu sou obrigado. Sabe que um judeu chama esse livro de o livro do destino. Eu não sei você, mas eu gosto dessas coisas místicas. Eu gosto de pensar que nos céus há um livro sobre a minha vida. E eu gosto de pensar que cada um dos meus dias foram escritos nesse livro sem que nenhum deles existisse. E eu também gosto de pensar que eu preciso, de alguma forma, encarnar o que está escrito sobre mim nos céus, como foi com o meu Senhor. Você entende? Eu preciso viver uma vida que torne possível encarnar, revestir de carne a palavra que estava predeterminada sobre mim. Quem entende isso? E quando você entende isso, cara, todas as coisas cooperam e convergem. Deus escreveu num livro o destino de cada pessoa, cara. Ele predeterminou, ele nos viu em nossa forma carnal na terra, antes que a terra existisse. Você acredita nisso? Sabe que eternidade não é um espaço de tempo que dura bastante. Não é isso eternidade. Eternidade é fora do tempo. É o lugar onde Deus está. E Ele viu todas as coisas. Ele viu você, Ele viu a mim. Quantos creem nisso? Em primeira instância, isso precisa causar no nosso coração uma cura. E compreendemos que nós não fomos um erro dos nossos pais, ou de qualquer situação alheia. Se você hoje está aqui, é porque o Pai pensou em você. Sabe que em muitas fitas que eu me envolvia, o que me sustentava era a voz da minha mãe dizendo: tem uma palavra sobre a sua vida, você vai ser uma bênção. E eu pensava, eu era até louco, não faça isso. Eu pensava, então não vai dar nada. Como é que pode? Meio que corrompido. Então vai. Eu vou entrar nessa furada e vou sair fora, porque Deus tem algo comigo. E não faça isso, não arrisque. Comigo deu certo, mas não tenta, não pode dar certo. Mas eu quero pensar com vocês sobre isso. Vamos a Hebreus capítulo 10, versículo 7. É um texto falando sobre Jesus, eu quero só te lembrar. Hebreus 10, 7. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Eu não vou construir com vocês isso por causa do tempo, mas é possível, nós vemos pela Bíblia que tudo que Jesus tinha que fazer estava predeterminado, escrito nos céus. Ele sabia disso. Por isso, por várias vezes ele demonstrou, quando algumas pessoas o inquiriam para isso ou para aquilo, ele dizia: não, convém que eu vá agora a outras cidades. Quando Maria, sua mãe, falou: filho, acabou o vinho, e ele falou: e o que é que? Você lembra o que Yeshua disse para sua mãe, Maria? Ele disse: a minha hora não chegou, mas uma hora depois, ou talvez 30 minutos depois, chegou.
submissa a Maria. Você sabe desse, calma, que é um perigo. Não vai torcer o que eu estou falando. Eu estou falando de cumprir um destino profético. Esse texto de Hebreus está falando sobre Jesus. Outra versão tradicional diz do rol do livro, quer dizer, o índice fala sobre mim. No princípio era a palavra. Quantos entendem isso? Sim? João 1,14. Enquanto ele abre, diga assim: toda pessoa, mas só quem está acordado, toda pessoa nascida na terra tem nos céus um livro que fala a seu respeito. Então assim foi com o Senhor. E em João 1,14, aquele que é tornou-se e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha para mim, o nascimento físico de Jesus permitiu que tudo que estava escrito sobre ele nos céus se manifestasse na terra. Conosco não vai ser diferente. Nós estamos aqui para manifestar tudo aquilo que foi pré-determinado sobre nós na eternidade passada, nos céus. Há algo que os céus esperam que você cumpra, e ninguém mais pode fazer isso, só você e só eu. Você crê assim? Sim? Efésios capítulo 2, versículo 10. Eu vou dar alguns textos para vocês rapidinho, e aí a gente chega aqui onde eu quero chegar. Esse texto de Efésios é muito legal, é muito importante para nós compreendermos essa questão. Porque somos criação de Deus, ou feitura, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Olha que coisa interessante. Quando Paulo usa a palavra aqui criação, porque somos criação, o grego é poema. A palavra grega para criação em Efésios é poema. O que Paulo está dizendo é que antes de mais nada, eu e você, olha para mim, éramos um poema de Deus. E veja, eu não inventei isso, eu posso provar isso por todas as escrituras, mas eu quero ficar nos textos principais. Ele fala já realizado, ou seja, já está pronto, já foi escrito o poema. Aí ele usa uma linguagem para fazermos boas obras. Ele usa obra de arte, que tanto se referia a uma pintura, escultura ou a uma música. E eu tenho para mim que o que Paulo está inclinado a dizer é sobre músicas. Então ele diz: nós somos o poema, a letra da música. As notas dessa música já também estão preparadas. Sabe qual é o segredo aqui? É que se eu e você alinharmos a nossa vida com o coração de Deus, vai ser como nos tornarmos o instrumento. Já está escrito e as notas já estão prontas. Sabe o que está faltando? O instrumento que produz o som. Sabe qual é o ponto? É a nossa vida produzir o som. Nós somos um poema de Deus, e Ele já preparou a escala musical. Viver de acordo com sua vontade é se tornar um instrumento que libera um som. Eu sou uma voz, um som. Você entende o que João Batista está dizendo? Curiosamente, a palavra para o Espírito no hebraico é ou vento ou som. Em Pentecostes não houve um vento, houve um som. Um som como de um. Então, eu quero que pensemos sobre isso. Há uma melodia que a terra precisa ouvir, que só você pode tocar. Quantos entendem isso? Romanos 8 diz que a criação está ardendo em expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, para que a nossa música, a nossa vida cante ao Senhor. Tem uma canção até que diz isso, que minha vida cante a Ti, não tem?
Eu acho legal, não sei se vocês conhecem, mas vai por mim que tem. Não sei quem que é, não. Agora, eu quero vamos a 2 Timóteo capítulo 1, e aí vamos para a reta final. Talvez o retiro e esses últimos dias tenham sido para alguns o fato de você começar a saber que tem algo a seu respeito, a um propósito da sua vida. E alguns que têm andado com o Senhor precisam ser convictos disso também, porque o que vai te manter firme no dia da tentação é saber que você foi criado para um propósito. O que fará uma geração não sucumbir, não se dobrar, é clareza de propósito. Quantos de vocês viram os 21 irmãos egípcios que deram as suas vidas pela causa de Jesus? Levanta a mão quem viu o vídeo, ou algum comentário. Só vocês? Quem viu o vídeo na internet sobre 21 egípcios que amavam a Jesus, que foram decapitados? Quem assistiu o vídeo original, quando eles cortaram os cabelos, você viu? Você percebeu que nenhum deles estava gritando para salvar a sua própria vida? Eu não vi nenhum gritando. A propósito, um estava orando. E quando eu vejo isso, olha para mim, vou falar coisa grossa para quem quer entender. Não demora muito tempo para a coisa ficar um pouco pior, e para cá também. A Bíblia fala que trevas vão cobrir a terra. E se eu precisar dar a minha vida pelo Senhor, como a Fernandinha falou, eu quero dar, porque afinal Ele deu a dele. Quem entende isso? Só que só tem uma forma. Eu não sou bonzinho o suficiente, eu nem quero. Mas se eu souber que há um propósito, a própria Escritura diz que pelo gozo que estava proposto a Jesus, Ele suportou o sofrimento. Deixa eu te falar, tinha uma coisa em jogo. Por isso que Satanás disse para ele, lá em Mateus capítulo 4, quando mostrou os reinos da terra, ele disse assim: cara, só me adora que eu te dou toda essa parada. Você está vendo os reinos do mundo e a glória deles? Olha para mim, quem lembra dessa passagem? A tentação do Senhor. Mas o Senhor sabia que isso já fazia parte da promessa, porque no Salmo capítulo 2, verso 6 diz: pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra. Só que Satanás falou: tem um jeito de conseguir isso sem a cruz. É o evangelho que alguns estão pregando hoje. É consiga isso que Deus quer te dar, sem se comprometer com Ele. Quantos me entendem? Sim? 2 Timóteo 1,9. Rapidinho e vamos caminhar. Paulo está falando que Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, não é nosso mérito, a gente não era tão bonzinho assim, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, ou seja, a graça já nos foi dada. Por quê? Porque há uma determinação, ou há um propósito. Diga propósito, diga graça, diga assim: propósito é o que está escrito nos céus sobre mim. Graça é o poder para que eu manifeste isso na terra. Propósito é aquilo que os céus determinaram sobre cada um de nós aqui nessa noite. Graça é o poder, a capacitação para viver a totalidade disso, para manifestar isso na terra. Quantos entendem? Veja só, os céus proporam algo sobre a minha vida, mas a minha dureza de coração me levou para um lugar distante do Senhor, para um lugar de desobediência, para um lugar de desvio e depravação total. Então só uma coisa poderia me colocar de novo no caminho do propósito: a bendita graça de Deus em Cristo Jesus. Agora cabe a mim me tornar dia após dia o instrumento que vai liberar o som daquilo que já foi escrito e predeterminado nos céus. Quando se entende? Eu quero te encorajar nessa noite a saber que é bem mais do que aquilo que você tem pensado até aqui. É bem mais profundo o que o Senhor deseja fazer em você e por meio de você. Quantos creem? Sim? Agora, uma
chaves que nós compreendemos quem nós somos é se estamos prontos para servir. Quando você descobre o seu lugar, olha para mim. Tudo no sistema atual, preste atenção, tudo no sistema atual, tudo, exatamente tudo, nos empurra para sempre buscarmos a primazia. Em tudo nós queremos destaque. Se no trabalho, se nos estudos, se na igreja, se entre os santos, se no relacionamento, enfim, tudo nos diz, você tem que ser o primeiro, cara. Sim ou não? Você tem que aparecer, você tem que isso e aquilo e aquele outro, e até que parece ser uma coisa boa. Porém, o nosso Senhor disse: quando você for no lugar, nunca busque os primeiros lugares. Agora, como eu posso? Mas Leandro, eu tenho um destino a cumprir, eu não estou te entendendo. É que se você começa a entender, você não tem problema em ser o menor. João capítulo 13, vamos lá. Open the Bible, versículo 3. João 13, 3. Cara, esse texto é um dos mais punks para mim, nesse sentido de propósito. Jesus sabia, cara, isso é violento, gente, na boa. Esse é violento, isso é pancada. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do céu e que viera de Deus e estava voltando para... Olha para mim, então ele sabia quem ele era, e ele não só sabia quem era, ele sabia que autoridade ele tinha. Olha o próximo versículo. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Se você sabe o propósito, você não tem dificuldade de ser o menor. Jesus, sabendo que o universo inteiro estava sob um comando seu. Uau! Quem ele era, de onde viera, para onde estava indo. Ele se cingiu com uma toalha e começou a lavar o pé de 12 pescadores fedorentos. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Sabe uma evidência de que você está descobrindo o seu chamado? É quando você pode servir no mais baixo nível e com alegria. Você não precisa mais do reconhecimento das pessoas. Já não é mais sobre você e os outros, é entre você e o Pai. O Pai e eu. Não é isso? Sim ou não? Agora veja, quando vivemos na terra de acordo com o propósito de Deus, estamos produzindo no tempo aquilo que foi determinado na eternidade. Se você vive de acordo com a vontade de Deus, você produz no hoje, no agora, aquilo que pertencia à eternidade. Você dá vida a uma palavra. E esse é o ponto para nós fecharmos aqui. Romanos capítulo 8. Diga assim comigo: eu nasci na terra para que a palavra de Deus possa se tornar carne. Assim como Jesus encarnou o que estava escrito sobre ele, eu e você também temos que encarnar a mesma coisa. Esse termo talvez nem é estranho para alguns, mas eu gosto. Romanos 8, 29 em diante. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou também, aos que chamou também, e aos que justificou também. Olha que Paulo fala de um processo. No versículo anterior fala de um conhecimento prévio. Olha lá, pois aqueles que de antemão conheceu. Ele fala de 5 estágios ou 5 etapas
para você entrar na realidade daquilo que foi dito sobre você. E daí no outro versículo, primeiro, os que de antemão conheceu, também predestinou. Os que predestinou, também chamou. Os que chamou, também justificou. E os que justificou, também glorificou. Eu não vou gastar tempo com isso, eu quero fechar agora com alguns minutinhos. Mas o que significa conhecer de antemão? É um conhecimento prévio. Deus nos conhecia antes que nascêssemos na terra. É o Salmo 139. Diz que a palavra ainda não me veio à boca e tu já conheces, Senhor. Agora, quando o Senhor nos conheceu de antemão? Em Gênesis 1, ele diz: façamos, pois. É um conhecimento prévio. Deus pensou em você, amém? Você entende isso? Esse façamos é incluso, eu e você. Ele nos conheceu previamente. A primeira coisa na obra de Deus é o conhecimento prévio. Ele pensou em nós. A próxima coisa é predestinou, como diz o texto lá de Romanos. Se você puder deixar lá o versículo 30, fica legal. A gente ganha um tempinho. Ou seja, quando Deus predestinou, é quando Ele escreveu um poema. Primeiro Ele nos conheceu, pensou em nós, nos desejou. O próximo passo é Ele nos predestinou, Ele predestinou, Ele escreveu algo. Ele falou: Beto, eu quero fazer isso. E é tão curioso que quando você entende o propósito, a gente vai chegar lá, mas eu vou antecipar. Tudo que você passou um dia na vida, de alguma forma está te empurrando para aquilo que Deus te chama. Você entende isso? Ele nos predestinou. Aquilo que foi escrito se tornou algo predestinado. Depois Ele nos chamou. Predestinou e Ele nos chamou. Sabe quando Deus nos chama? É quando você começa a receber alguns flashes daquilo que Deus te preparou para ser e fazer. Alguém aqui já tem recebido isso? Você começa, sabe, em momentos de adoração, de envolvimento, etc. Enfim, de repente você começa a ver o destino. Você começa a falar: cara, eu gosto dessa coisa. Isso me parece interessante. Eu fico para as coisas do reino. E uma coisa interessante começa a acontecer. Salmo 40, versículo 6, rapidinho, vamos lá. Dá para abrir aqui, tá rápido? Versículo 6, que é uma maneira de você identificar aquilo que o Senhor te chamou. Verso 7, é o mesmo texto lá de Hebreus, verso 7. Então, vamos ganhar tempo. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Verso 8: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei, ou aquilo que está escrito, está no fundo do meu. Então olha para mim. Qualquer coisa que esteja escrito nos céus sobre você está também no seu coração. Por isso que 1 João 3,20 diz: se temos paz em nosso coração. A gente não tem esse dizerzinho assim: você está em paz? Você tem paz sobre isso? Estou em paz. Então, fica tranquilo. Se o teu coração é puro, está em Deus, e você sente paz sobre determinada coisa, então provavelmente aquilo fala sobre o seu destino. Fala sobre o que você tem que cumprir. Então, qualquer coisa que esteja determinada na eternidade sobre você, também está no seu coração. Basta ouvir. Por isso que Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as saídas, fontes. Quer dizer, cara, guarda teu coração, porque aqui está o que Deus te chamou para ser e fazer. Se o teu coração for tocado, tudo que sai dele vai ser comprometido. Olhe para mim, você que é jovem, guarda seu coração. Você é moça, guarda seu coração. Seu coração não é uma lata de lixo. Guarda seu coração, porque nele está qualquer coisa que esteja no céu sobre você. Então Ele nos conheceu de antemão, nos predestinou e nos chamou. Agora, a coisa mais gloriosa sobre o chamado, e olhe para mim, talvez seja a coisa mais importante de tudo que eu estou falando aqui com vocês nesses minutinhos.
Gênesis capítulo 3, versículo 6 em diante. E já vamos chegar no fim. Quando você fala em chamado, olha para mim, o que você pensa? O que você pensa quando fala meu chamado em Deus? O que você pensa? Hã? Mas e daí o que mais? Oi? Uma missão, um ministério, um trabalho. Não tem isso. Cara, qual é o meu chamado em Deus? Eu vou ser missionário, vou ser médico, vou ser advogado, vou ser pastor. Não tem isso. Eu por muito tempo fiquei buscando isso. As pessoas falavam para mim, eu falo, Deus, o que eu vou ser? Cara, isso deve ser chamado sério. Eu rolava baseado com a folha do caderno e escrevia, não sei, eu não lembro o que a professora falou, eu estava ficando bem. Tinha vezes, quem não vale sabe o que eu estou falando, a gente não prestava tanto que a gente fumava só do caderno e falava, coloca isso na minha mente, vamos ver se esse baseado, né? A pergunta é, como diz meu amigo Salomão, baseado em quê, né? Então, o ponto dessa coisa é que o chamado talvez não é sobre o que eu tenho que fazer. As escrituras nos dizem algo. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido que comeu também. 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. 8. Presta atenção. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da sua presença, na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. 9. Mas o Senhor Deus, fala a próxima palavra para mim, o Senhor Deus, mais uma vez o Senhor Deus, o homem perguntando, onde você está? Olha para mim rapidinho, para mim concluir e não estourar o horário. Sempre estoura, eu vou estourar 5 minutos. Olha aqui, falar em 1 hora para mim é um desafio. Você já sabe. Olha aqui. Deus sabia onde Adão estava, gente? Sim ou não? Sim ou não? Então por que perguntou? Deus não sabia que Adão estava escondido lá atrás? Sabia ou não sabia? Por que ele perguntou? Mais ou menos. É porque Deus queria que Adão visse onde ele estava. Nunca havia acontecido de Adão ter medo da voz do Senhor. Naquele dia ocorreu. Aí o Senhor disse, Adão, onde você está? Antes de Adão responder, ele deve ter feito assim. Eu estou escondido de você. Tem algo entre eu e você. A primeira coisa que o Pai quer fazer conosco a respeito de arrependimento é nos mostrar onde estamos. E é sempre a primeira coisa que Ele faz conosco. Quando Ele pergunta, Karina, onde você está? Ele sabe a resposta, Ele quer que a Karina descubra onde ela está. Agora a coisa importante aqui, hoje, não é só essa. É que há um princípio, vamos falar de teologia, há um princípio em teologia que chama princípio de primeira menção. Não importa muito, só importa você entender isso hoje agora, mas não sei se vai importar, agora importa. Os teólogos, aqueles irmãos que são estudiosos da Bíblia, que leem, escrevem língua, aquela coisa bonita, grego, hebraico, aramaico, inglês, a gente mais levava para o português, né, no nastumítimo, aquela coisa. Eles dizem que essa regra, princípio de primeira menção, quem sabe isso aqui? Conhece isso? Ensina assim, ó, se você quer entender um determinado termo nas Escrituras sobre um assunto, procure a primeira menção dele. E na primeira menção desse determinado assunto, olha para mim que todos podem entender, vai estar a totalidade do que o determinado termo significa. Traduzindo, você quer estudar sobre fé? Eu não quero entender o que é fé bíblica. Então vai lá na Bíblia e procure. A primeira vez que a palavra fé aparece, ali vai conter tudo que fé significa.
Apesar de eu não gostar muito de teologia, eu tenho concordado com isso há muitos anos, porque está batendo, até hoje bate, e muito mais aqui. Enquanto a minha geração pensa que chamado é uma tarefa a realizar, esse princípio me ensina que a primeira vez na Bíblia que a palavra aparece, quando Deus chama Adão, eu entendi algo. Chamado não é sobre o que eu preciso fazer, é sobre quem eu sou nele. Deus estava chamando Adão de volta. Quem está me entendendo aqui? O chamado não é a respeito de uma tarefa a realizar, tem mais a ver com quem nós somos em Deus, com aquilo que estamos nos tornando. Por favor, diga assim: chamado tem mais a ver com aquilo que eu sou nele do que uma tarefa a realizar. Essa é a coisa mais importante hoje, mas não acaba aqui, a gente vai voltar e termina já em 2 minutos. Mas é o que eu quero que você pense. É sobre quem nós somos em Deus. Não é sobre o que falamos, não é sobre o que cantamos, é sobre aquilo que estamos nos tornando. Jesus disse em Mateus: bem-aventurados que são. É sobre se tornar misericordioso, se tornar pacificador, se tornar manso. Não é sobre falar de mansidão, de misericórdia, de paz. É sobre ser bem-aventurados que são. E aí então ele fala: conheceu de antemão, predestinou, chamou, justificou. Aqui é o ponto chave. É quando o Senhor quer nos declarar justos para viver aquilo que Ele disse sobre nós. Olha onde está o ponto. Tem um acusador. Tem alguém que sabe, fora Deus e você agora, que tem algo na eternidade sobre você. E ele sabe que tem uma maneira de te impedir de viver isso: o pecado. O papel dele é acusar. Não precisa abrir, se alguém está anotando Apocalipse 12:10, fala do acusador, aquele que está acusando os nossos irmãos. Ele está dizendo assim: como você chama? O André. Nos céus está escrito isso aqui sobre ele. Não, o André não pode viver. Eu tenho uma lista aqui, que consta contra ele. Por isso que Colossenses 2 diz exatamente isso: havendo riscado o escrito que nos era contrário, o cravou. Só que tem que andar nesse lugar. Não é o ru, é andar aqui. Se não andar aqui, o ru não adianta, nem versículo, nem alho, nem água benta, nem figa, nem bater na madeira. Não funciona. Só tem um lugar que funciona: o cancelamento daquilo que nos era contrário. Eu ia ler o texto, só anotem. Lucas 22, se alguém quer anotar. É importante anotar. Versículo 29 ao 31. Depois você vê lá, por aí, ao 32, 29 ao 32. É quando o Senhor fala sobre Pedro. Olha aqui, cara, você precisa ler esse texto em casa. Os discípulos estão questionando quem é o maior. Quem será o top of mind entre nós? Quem é o bambambam da parada? Então viu pelo caminho. A Bíblia não diz, mas eu tenho certeza, porque Jesus dirige a palavra a Pedro, e pela natureza de Pedro, que é parecida com a minha, que Pedro estava se achando bobão. Eu não sei quem é o maior, mas veja bem, eu como o cara toda hora na parada. Você pode ver que toda fila que rola ele me chama. Sempre que ele quer bater uma ideia mais tete a tete, eu estou na fita. E não é por nada, eu sou o cara que sempre toma posição. E Yeshua se volta para Pedro e diz assim: Pedro, Satanás pediu você. Algumas versões dizem: ele te pediu para passar a peneira. Pedro, o pãozão da boca que vinha pelo caminho. Sabe qual é o texto grego original, Fábio, de Lucas 22? Satanás convocou uma audiência sobre você. Ele usa um termo de advocacia. Ele diz assim:
Satanás te chamou para o tribunal. A boa notícia é que Jesus diz assim: fica frio, pãozão na boca, eu roguei por você. Glória a Deus. João diz que se pecarmos, temos um advogado. Filhinhos, não peguemos, não esquece isso. Primeiro, não peguem. Se, olha só, uma coisa interessante, quando a Bíblia fala de pecado, ela diz se pecares. Tem que ser um acidente, tem que ser uma eventualidade. Quando a Bíblia fala de oração, jejum e prática de justiça, vida no reino, amanhã eu vou repetir isso, ela fala quando. Porque não é de vez em quando, é a natureza. Quando orares, quando jejuares, quando praticares justiça. Quando é pecado, diz se pecares. E o Senhor diz: Pedro, eu intercedi por você. Por quê? Porque Jesus tinha dito o destino de Pedro e Satanás também ouviu. Quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele diz: e você é Petros, um pedaço dessa rocha, uma lasca dessa verdade. Você vai ser um fundamento do que Deus vai fazer na terra, cara. Sua mensagem. Então Satanás fala: quem é o pescador lá? Deus vai ao que está escrito no céu sobre ele. Eu sei. Seguinte, convoca o tribunal, tem umas coisinhas contra ele. Essa é a parte mais difícil. Conheceu de antemão, predestinou, chamou, e aqui é o ponto. Ele quer nos justificar, porque aos que justificou também glorificou. Sabe o que esse último estágio fala para nós, gente? Fala de quando deixamos apenas de ser chamados e nos tornamos os escolhidos. Muitos são chamados, mas sabe qual é a diferença entre os chamados e os escolhidos? Eu já disse aqui. É que os escolhidos são os que disseram sim ao chamado. Leandro, eu quero entrar. Eu acredito hoje que o Pai, ele teve um conhecimento prévio, ele pensou em mim. Eu creio hoje que ele escreveu coisas a meu respeito. Eu entendo hoje que ele está me chamando para me reposicionar em quem eu sou nele. Eu compreendo que o sangue de Jesus me purifica e me justifica. Eu quero ser glorificado para algo. Então diga sim hoje. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A diferença entre os chamados e os escolhidos é que os escolhidos são aqueles que dizem sim ao chamado. Entram nesse processo. Quantos compreendem? Vamos encerrar agora 1 Coríntios capítulo 9, último texto, palavras do Cordeiro. Eu sei que tem um lanchinho lá, né? Posso comer um lanchinho também? Sorvetinho e tal, abóbora? 1 Coríntios 9, verso 25. Eu vou até fechar minha Bíblia. Vou encerrar a palavra de escoteiro. Sabe que eu nunca fui escoteiro, já disse isso, né? Minhas piadas são sempre as mesmas. Agora olhe para mim aqui. Sabe por que Jesus não sucumbiu à tentação no deserto quando ele estava com 30 anos? Cara, Satanás ofereceu tudo que, se fosse para qualquer um de nós, na primeira oferta a gente falava: nós estamos juntos, super gêmeos ativar. E ele foi sempre permanecendo naquilo que Deus havia escrito. Ele não sucumbiu, presta atenção no que eu vou falar. Jesus não sucumbiu à tentação no deserto aos 30 anos por uma razão. Aos 12 ele já conhecia o seu destino. Em Lucas 2, com 12 anos, ele diz: me convém cuidar das coisas de meu Pai. Então ele era um menino com 12 anos que conhecia seu destino profético. Então com 30, nada era mais glorioso para ele, nada o atraía mais do que cumprir 100% do chamado do Pai na vida dele. Quem entende isso? A minha vontade é fazer, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu me alimento da obediência. Amanhã eu vou falar um pouco sobre isso, se o Senhor permitir. Todos os que
que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso ou em tudo se dominam para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Próximo. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o... Próximo. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Veja, eu não sou escravo do meu corpo é escravo de mim. Eu não sou escravo das minhas vontades, elas é que são. Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Volta ao verso 26, eu termino aqui. O que eu quero realmente falar com vocês, bom, é tudo isso que eu falei e mais isso que eu vou falar agora. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o... Vocês vão entender minha linguagem. Olha para mim, está no microfone do R.S. Soares agora. Sabe o que o Paulo escreve aos irmãos de Corinto? E ele está falando sobre atletas de alto nível. Essa palavra tem estado no meu coração. Olha aqui, o Senhor está chamando uma geração de atletas de alto nível. Sabe por que Paulo usa a metáfora de corpo quando escreve as cartas aos Coríntios? Porque era a principal cidade da Grécia. O assunto do momento, Karina, era o corpo humano, anatomia. Então Paulo fala, beleza, eu vou falar de um corpo. Sabe o que rolava na Grécia? Jogos Olímpicos, cara, você sabe disso, começou lá. Os caras exibindo o corpo. Sabe aquela coisa? Atletas de alto nível. Quem sabe o que a palavra ginásio significa? Para nós a gente chama ginásio aquele lugar que a gente joga no salãozinho. Em grego, ginásio é nudez. É o lugar que eles se expunham os corpos, as habilidades. Isso é ginásio em grego. Você pode ver no Wikipédia, lá o Google, Pai dos Burros, ele vai confirmar. Aí Paulo diz, todos que competem no estado competem para ganhar algo. E ele diz assim, todo atleta em tudo se domina, se submete a um treinamento rigoroso por uma coroa corruptível. Nós, porém, ele está dizendo, temos que ser atletas de alto nível, porque a nossa coroa é incorruptível. Então ele diz, eu não corro como quem corre sem alvo. Ele está falando do Bolt, sabe? Se ele estivesse falando hoje, ele ia dizer, vocês sabem aquele negão? Não ria, o que Paulo está dizendo, vocês sabem aquele cara? Então, é disso que eu estou falando, um atleta de alto nível. Quem aqui, mais velhinho, sabe e lembra de Ben Johnson, o canadense? Cheirava uma nóia, mas corria muito. Quem lembra de Ben Johnson? O cara era uma bala, lembra? O cara era uma explosão, cara. O cara era violento. E quem lembra de tantos atletas de alto nível e agora num tempo onde o MMA está em auge no Brasil, cara? Olha só que Deus está falando comigo pelo MMA, então eu acho que é de Deus. Tem jeito, aleluia. Você vê um glória. Esparta. Deus está falando de alto. Você botaram um ringue aqui, então pode ser que não é. Atletas de alto nível, cara. Presta atenção. Ele faz uma analogia. Alguém aqui faz algum tipo de esporte, ou principalmente luta, boxe, ou MMA mesmo, que a gente falou? Jiu-jitsu, alguma parada? Sabe o que? Como você chama, brother? Gabriel? Você faz o que, Gabriel? Jiu-jitsu? Diz que bateu nele. Os dois. Aí ele diz assim, e não luto como quem esmurra o ar. Sabe qual é a analogia, Gabriel? Olha para mim, gente. Paulo está dizendo o seguinte: eu não estou fazendo sombra. Sabe o que é sombra? É quando o lutador fica na frente do espelho, treinando, socando o ar. Olha só, olha o que você está falando. Escuta, sem brincadeira. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Isso não é um treinamento. Ele está dizendo, nós não estamos sendo chamados para treinar. Ou traduzido, nas palavras do Leandro Vieira, ele não está nos chamando para brincar de casinha. Não, cara, você está aí, mas eu estou 2 semanas, não estou entendendo nada. Eu vou te falar, qual que é a parada? É simples assim. O Leandrinho aqui, 14 anos atrás, domingão, estava onde? Estava em cima do biarticulado em Curitiba, com a camisa da Fúria Independente, comando o boqueirão, por causa do time de futebol.
quebrando todos os espelhos dos carros que tinha, segurava na porta do ônibus, deixava a porta aberta, todos os carros estacionados, até o Pinheirão. Entrava no Verde lá no sul, mão nos ferros, puta bom, Fábio, já e daí o Leandrinho se converte, vira uma mocinha. Ai, depois tem, irmão. Eu não consigo entender isso. Quem está me entendendo aqui? Velho, eu dava o sangue pelo Paraná Clube. Literalmente, eu dei sangue, escorreu o sangue da minha cara, vezes, por causa do meu time de futebol. Eu fundei uma parte do comando da torcida do Paraná, era a minha vida, era ir pro Pinheirão, gritar até não poder mais, berrar, espernear, 5-0 pro outro time, eu era aquele cara, mas eu era, sabe o cara que amava o time? Os caras começavam a xingar, seus não sei o que, eu xingava os caras, cala a boca, seus trouxas, aqui é tricolor, vamos, Sal! Tigre da Vila Capanema agora, a do Wilson cruzava e Sal, as coxinhas caíam do outro Pereira e abaixo, salão de festa. Eles choravam, cara. Ednelson, 1991, lançamento sensacional para Ednelson, narração de Lombardi Júnior. Ele entra aqui na área, Luiz Henrique, goleiro do Coxa, bate de esquerda. Ela toca na trave, tricolor, né? Você sabe? E daí agora eu me converto, viro um doidóizinho. Ai, 10h20, tá tarde. Que vergonha na cara! Onde estão os atletas de alto nível? Onde está a tropa de elite de Deus? Você sabe o Capitão Nascimento? Matias Batiô, pastor. Você entende isso, cara? Sim ou não? Paulo está falando, eu não estou treinando esmurrando o ar. E eu vou encerrar aqui, pode ficar em pé. Fique em pé. Quem sabe você já vai se animar agora. Vou te falar de um episódio que aconteceu no Brasil há 2 anos atrás, eu acho que foi. Olha para mim, vocês sabem do que eu estou falando. Sabe o que é desconsiderar que você está numa batalha onde há um oponente? Presta atenção em mim. É o que o maior lutador de MMA fez um dia, uns anos atrás. Anderson Silva, Spider, o Aranha. Da onde? Ribeirão do Sul, Curitiba, Paraná. Olha aqui. Anderson Silva, a luta do ano. Chris Weidman, vocês lembram? Eu estou na minha casa dizendo, mata ele, Anderson, mata ele. É de Deus, vai, deixa Deus te usar nessa parada. E você pode discordar de mim, eu vou bater o pé. Eu não gosto muito, não assisto todas as lutas não, porque eu nunca estou em casa, não pode assistir na casa dos pastores que eu estou, porque crente não assiste. Quando eu estou na minha assisto. Eu posso pedir para o pastor, estou me morrendo, o pastor acha que eu estou orando, eu estou no celular. Vai. Eu estou presente, dá na cara dele. Se o Anderson lutasse naquele dia, ele quebrava o Chris Weidman inteirinho. O cara é um atleta muito mais top. O que ele fez? Sombra. Ele começou a agir como se não houvesse um oponente. Ele pensou que era uma brincadeira ou uma pelada, sabe? A mentalidade de pelada, vamos jogar um futebolzinho que não vale nada. Eu não sei de você, mas eu tenho um espírito para ganhar as paradas. Você pode achar estranho. Eu não entro em pelada, toca de mim que eu resolvo a parada. Eu dou o meu melhor, com 5 minutos e peço para alguém estar no meu lugar. Mas é o que eu posso dar, você está entendendo? Teve um que me apavora, está gordo hoje, eu estou emagrecendo. É porque quando eu era moleque eu conseguia jogar bola, cara, era artilheiro, Ronaldo Fenômeno, eu metia o gol, saía com a galera, agora a bola vem, eu penso, vou dominar, eu vou fintar e dar um tapa, igual o gaúcho, né? Mas quando eu vejo a bola já passou e o pessoal fala, você é gordo! Eu já fui um atleta. Agora o Anderson Silva começou a fazer sombrinha. Chris Weidman. Só que tinha um oponente, silêncio. Olha para mim. Alguns de nós estão fazendo sombra. Estão ignorando que tem um oponente que quer te derrubar. E estão como um cara totalmente despreparado. Mas olha para mim, querendo você ou não, Paulo diz que é a nossa luta, não é a luta de Deus. Nunca houve luta entre Deus e o diabo, nunca haverá. É entre ele e nós. E o Anderson Silva fez na esquerda do Chris, entrou. Você lembra, né? Quem lembra? Não seja tão evangélico hoje.
Ele apagou, cara. E agora, semana retrasada, vocês viram, eu sei. Eu também vi. Eu vi um cara diferente. Tudo bem, deu um BO lá, né? Tinha tomado uma paradinha. Mas sei lá, então toma uma paradinha se precisa, cara. Sabe, toma um pouco dessa parada aqui, bebe um pouco de Jesus, injeta o Espírito. Não tem negócio para injetar, mas injeta. Eu lido com dependência química, cara, até hoje, cara. Um dia eu peguei um cara na rua, traficante da vida, eu falei, eu vou te levar para um lugar que tem uma parada violenta. Ele falou, o que que é? Eu falei, segura aí, metanoia. Ele estava loucão, ele falou, nossa, o que é essa parada? Eu falei, metanoia. Ele falou, como é que é? Na veia. Sério, Leandrinho? Os caras me chamavam assim, eu falei, velho, é kamikaze, é Jesus na veia. Quem está me entendendo? Aí o que o Anderson fez? Olha como Deus, eu consigo encerrar a mensagem, ou enterrar, falando do Chris, do Anderson Silva. Não, é porque Deus falou comigo, daí eu estou assistindo a luta, assisti também um e outro, aí machuca ele, eu bati nele. E aí o cara começou a fazer sombra com o Anderson Silva, cara. E o cara deitou no round, no primeiro round, o cara deitou no chão, velho. E o Anderson Silva, atleta de alto nível. E o cara dizia, bate mais forte. Só isso você consegue. Guarda. Cara, o cara bateu no cara a luta inteira. Porque ele compreendeu, aqui não é um treinamento. O que Paulo estava dizendo é, isso não é um treinamento. Feche os seus olhos agora. Pai, nós clamamos que seu Espírito faça dessas palavras uma chama a queimar nos corações hoje. Pai, nós clamamos aqui. Eu quero unir a minha oração com o Fábio. Eu quero unir com o Chupa, com o Di, com o Júlio, com esses amados irmãos aqui. E eu quero pedir, Pai, levanta atletas de alto nível em Arapongas. Levanta corredores de frente. Levanta corredores de frente. Levanta jovens zelosos pela sua presença. Levanta jovens que amam a sua palavra. Levanta pessoas e jovens que amam a sua glória. Levanta atletas de alto nível que em tudo se dominam, que se submetem a um treinamento rigoroso. Pai, nós não queremos mais ser guerreiros de chocolate. Levanta aqui uma tropa de elite. Pai, nós clamamos que seu Espírito Santo agora mexa no interior de cada um, e que sejamos desafiados a nos tornarmos atletas de alto nível. Paulo, quando escreveu a Timóteo, curiosamente, Timóteo era filho de pai grego, diz isso em Atos 16. Sabe que eu penso que Timóteo puxava um ferro, como os gregos. E Paulo diz, Timóteo, o exercício físico tem pouco proveito. Exercita-te na santidade. Alguns da minha geração querem ficar com a bundinha durinha e com o bracinho durinho para a manga pegar na camisa. O que Deus está dizendo, o mais importante é: exercita o seu homem interior, exercita-te na piedade, torna-te um atleta de alto nível. Feche os seus olhos, levanta as suas mãos. Pai, eu peço que sua graça caia sobre cada um desses jovens, eles sejam encorajados, fortalecidos e desafiados pelo teu Santo Espírito a se tornarem guerreiros, a serem soldados, a se tornarem um comando delta, uma tropa de elite, atletas de alto nível. Libera a sua unção sobre eles agora, Pai. Eu peço que você abra a compreensão deles para a sua palavra. Eu peço que você libere no interior deles coisas sobre o destino deles, a fim de que eles possam andar sobre essas coisas. Nós oramos assim, Pai, por meio de Jesus, o maior atleta de alto nível, espiritualmente falando. Amém, queridos?